Pessoal, então boa noite. Vamos iniciar a nossa última aula deste primeiro bimestre. Nós vamos então abordar os conteúdos da avaliação oficial e terminar alguns conteúdos para que a gente feche então todas as temáticas que serão contempladas nesta primeira avaliação de vocês. Então estão presentes comigo na data de hoje, dia 1/4, os alunos Afonso, Henrique, João Pedro, Jonathan, Luiz Gustavo, Maiara Lima, Gabriela Vileski, Eduardo Grazioli, Gabriel Barbosa, Juliana Borba, Michelangelo, Murilo Salvador, Rafael Rodrigues, Valdineia e Vanessa. Muito bem. Então, vou projetar aqui para vocês os slides, deixando claro que eu vou deixar disponibilizado todo o conteúdo da prova, eu vou explicar para vocês quais são os conteúdos que serão cobrados, eu vou disponibilizar no portal do aluno, no AVA, e também vou disponibilizar em nosso grupo, certo? Nós temos mais uma atividade para fazer também, para a gente fechar aquela pontuação de avaliações formativas, para vocês aí adquirirem, então, a pontuação que vocês precisam para aprovação, e aproveito também para incentivá-los a sempre estar fazendo o desafio nota máxima, que vão contar pontos para seus atividades transversais, certo? Então, não percam prazos, não percam as listas, porque é importante também nesse processo, né, de graduação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês verem. Então, pessoal, vamos lá, vamos aos conteúdos. Vou lembrá-los aqui, vocês, que nessa primeira aula que nós tivemos, nós fizemos aqui a questão do calendário, né? Então, veja, nós tivemos, então, todas essas aulas, e aqui hoje, dia 1/4, deixa eu pegar minha canetinha aqui. E aqui, dia 1/4, então, a gente está encerrando um bloco de conteúdos para serem cobrados na avaliação oficial 1. A avaliação oficial 1, ela vai estar linkada na unidade 1, seção 1, na aba de aula, e vocês terão 24 horas para realizar essa prova. Ou seja, ela estará aberta a partir das 7 horas da próxima quinta-feira, então do dia 8/4, e ficará aberta até o dia 7, até o dia 9/4, às 7 horas da noite, completando, então, as 24 horas, certo? Após esse prazo, se você não realizou a prova, você vai ter que solicitar uma segunda chamada. A prova vai acontecer no mesmo contexto dos anos anteriores, do ano anterior, no caso do contexto da pandemia, então uma prova com questões objetivas e possivelmente questões abertas também. Então, em relação à prova, é isso que nós tínhamos para conversar. Bom, vamos lá. Então, qual vai ser o conteúdo da prova? Nós teremos aqui, então, a aula 2, que está relacionada à evolução e à classificação dos diferentes tipos de ginástica que nós estudamos. Então, lembra dessa aula que a gente conversou sobre o significado da ginástica, os seus diferentes conceitos, a história, né, se confundindo com a história da educação física, a influência de diferentes escolas para as práticas corporais, nós falamos da escola alemã, da escola francesa, da escola sueca, nós conversamos sobre a influência dessas escolas, dessas manifestações, para a evolução de diferentes tipos de ginástica, falamos sobre exercícios de calistenia, isso aqui é assunto de prova, né? Quais são os exercícios que englobam a manifestação calistênica? Então, nós temos aqui os exercícios da calistenia, nós falamos do contexto da ginástica no Brasil, a partir da educação física,
certo? Como ela se fez presente na escola e como ela se propagou em diferentes modalidades competitivas e de apresentação. Falamos sobre os fundamentos ginásticos, então as várias vertentes, as ramificações. Hoje nós vamos falar das coreografias, que também é assunto de prova. E, enfim, vamos contemplar, então, todos os conteúdos referentes a esta avaliação. Conversamos sobre os tipos de movimentos que vão fazer o fundamento da ginástica. Então, nós temos lá os movimentos naturais, os formativos e criativos. Pessoal, estou passando bem rapidinho, porque é só para vocês saberem o que vai cair. Eu não vou ficar explicando de novo, porque isso aqui já foi uma aula dada, né? Muito bem dada. Então, vamos lá. Falamos também sobre as habilidades básicas, o quão é importante a gente oportunizar as crianças de faixas etárias diferentes, inclusive lá a partir da educação infantil, a partir dos 3 anos, né? A gente contemplar, então, movimentos que vão contemplar aí a locomoção, a manipulação e a estabilização. As possibilidades de movimentos, elas enriquecem as composições coreográficas em ginástica, nós vamos ver isso. Então, as direções, as trajetórias, os sentidos, nível, o plano, precisam ser contemplados, precisam estar presentes em uma composição coreográfica quando a gente fala de ginástica. E, claro, a composição coreográfica de ginástica, já entrando um pouquinho no assunto de hoje, ela vai depender do seu código de pontuação, das suas regras, certo? E aí, a partir do conhecimento dessas regras, a gente, então, vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. Classificação da ginástica, nós vimos aqui que a gente tem diferentes classificações, isso aqui também é assunto de prova, aliás, tudo que eu estou falando hoje é assunto de prova. Então, a gente tem lá as ginásticas de condicionamento, as fisioterápicas, a de conscientização corporal, de competição e apresentação. E se eu pedir as características de cada uma delas, você saberá descrever as características das mais diferentes classificações de ginásticas que nós temos aqui contextualizadas? Então, nós colocamos lá adiante, né, em nossos primeiros encontros, as características da ginástica de condicionamento físico, as características das ginásticas fisioterápicas, as ginásticas de conscientização, sua manifestação, certo? Falamos também sobre as ginásticas de competição e que o órgão que regulamenta essas regras e essas competições são os órgãos internacionais e nacionais, no caso da ginástica, a Federação Internacional. Nós temos aqui, então, como ginástica de competição. Se eu perguntar quais são as ginásticas de competição e quais são as ginásticas de apresentação, você precisa, então, saber pontuá-las. Olha lá, as ginásticas de competição são a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica olímpica e a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. Então, todas essas manifestações de ginásticas, elas estão presentes em um ambiente de competição. Em contrapartida, nós temos aqui também, por outro lado, a ginástica de apresentação, que vai apresentar características da não competitividade, que vão, então, promover interações sociais, não que as outras não vão promover, mas aqui a gente tem, então, um espaço mais aberto, né? Aquela ginástica geral, aquela ginástica para todos, que vai contribuir muito para a formação do integral do indivíduo. A gente tem o maior número de participantes do mundo relacionados à ginástica para todos. Temos aqui a gimnastrada, inclusive nós contextualizamos em relação a essa manifestação, e elas devem estar presentes em escolas, clubes, academias e qualquer projeto em que o profissional opte por trabalhar por ginástica. Falamos, então, das mais diferentes manifestações da ginástica, as suas fundamentações históricas e culturais, o quanto é importante, né, a vivência corporal, a cultura corporal de movimento, as potencialidades de cada indivíduo que está participando de uma ginástica para todos, então, para compor em uma unidade coletiva a presença da ginástica geral, ginástica para todos. Ressaltei nesta aula a importância de trabalhar a ginástica na escola, porque se essa criança não tiver acesso a atividades extracurriculares, por alguma limitação financeira, classe social, ou mesmo falta de oportunidade por causa do seu entorno, onde ela mora, não tem esse tipo de projeto, ela não tem oportunidade de estar participando em algum outro lugar que seja distante de sua casa, pode ser que ela vai vivenciar somente na escola. Então, é por isso que o professor de educação física ele precisa ser muito criativo, muito responsável, porque se ele não oportunizar, por exemplo, a dança na escola, a ginástica na escola, pode ser que essa criança não tenha outra oportunidade,
certo? Então, isso aqui é um dos conteúdos que vai cair na nossa avaliação, que é a aula 2, a aula da evolução e classificação de ginástica. E aí, a gente vai avançar aqui para a aula 3, fundamentos básicos da ginástica, que também é assunto da nossa avaliação oficial, e esses materiais todos serão disponibilizados para vocês, como eu já disse anteriormente. Então, os fundamentos básicos da ginástica vão contemplar as habilidades motoras, os planos e eixos, a nomenclatura descritiva e as técnicas gímnicas. Então, nós temos aqui novamente, né, uma ênfase dada nas habilidades motoras. Conversamos sobre algumas atividades que podem enriquecer, então, esse vocabulário motor, essas sequências motoras que são realizadas nas mais diversas tipos de atividades físicas, com ênfase agora na ginástica. Conversamos sobre os movimentos naturais, sobre as formas geradoras de movimento, sobre a direção, a trajetória, a duração, a intensidade e todos os outros aspectos que podem ser presentes nos movimentos de ginástica e que certamente vai contribuir para o desenvolvimento desse indivíduo, para a formação desse cidadão. Conversamos sobre planos e eixos, mostrei para vocês quais são os planos, quais foram os eixos que são contemplados nos mais diferentes movimentos. Então, plano sagital, com o seu eixo perpendicular correspondente látero-lateral, o eixo frontal, com o seu eixo correspondente e perpendicular antero-posterior, e o plano transversal, com o seu eixo, né, longitudinal perfurando, então, permitindo aqui que vários movimentos específicos a cada eixo seja, então, realizado. Então, se eu der o exemplo, por exemplo, de um movimento, você precisa ser capaz de identificar o eixo na qual esse movimento está executado, mesmo porque você já aprendeu que os movimentos, eles acontecem em torno do eixo. Então, a partir do momento que você identifica o eixo, você vai, então, conseguir também identificar o seu plano correspondente. Vimos aqui alguns exemplos, né, desses planos e eixos. Falamos novamente sobre as habilidades básicas e sobre as possibilidades de movimentos, porque elas são extremamente importantes para uma composição coreográfica em ginástica e também para aqui surtir diferentes atividades lúdicas, diferentes atividades de ginástica que podem ser contempladas, então, sobre diferentes direções, trajetórias, sentidos, níveis ou plano. Bom, a partir daí, nós também aprendemos sobre a ginástica acrobática, que foi a nossa aula passada, não foi, gente? Em nossa aula passada, nós conversamos especificamente sobre a ginástica acrobática. Então, vocês viram aqui o aspecto histórico da ginástica acrobática, né, quais foram suas primeiras manifestações. Nós conversamos, então, sobre as possibilidades da ginástica acrobática e o porquê, provavelmente, ela ainda não se tornou um esporte olímpico. Nós temos aqui a presença de acrobacias que marca essa manifestação de ginástica de forma muito ímpar, de forma muito peculiar, de forma a não ser possível não identificar, né, uma coreografia como uma de ginástica acrobática, porque ela tem suas peculiaridades, inclusive a formação de pirâmides, né, que é uma característica muito marcante da ginástica acrobática. Vimos aqui o seu processo histórico, vimos seus meios de divulgação, vimos como está alocada a ginástica acrobática na sociedade contemporânea, conversamos sobre as questões políticas do esporte, então a questão do lucro, a questão da visibilidade, a questão da ginástica acrobática estar crescendo nas mídias, e então poder ganhar aí público, ganhar credibilidade da sociedade, de toda a comunidade, para que ela continue crescendo no nosso meio. Falamos sobre o circo, suas diferentes manifestações e evoluções. Falamos aqui sobre o surgimento da Federação Internacional da Ginástica, então, que está regulamentando todas as modalidades gímnicas como órgão internacional. Aqui falamos também sobre o histórico da ginástica acrobática, o quanto ela é pouco expressiva nesse cenário competitivo, nós não temos muito público, embora nós temos muitas crianças, muita procura para a ginástica acrobática, mas ela ainda é pouco expressiva nesse contexto. Não é um jogo olímpico, não é um esporte olímpico, e a modalidade é reconhecida internacionalmente desde 2012, então é muito recente, né? Tudo muito novo, embora o seu histórico se dê
lá desde os primórdios dos tempos. E aí eu perguntei para você, né, o que a ginástica acrobática é? Uma ginástica de competição ou uma ginástica de apresentação? E aí a gente avançou aqui para o enquadramento da Federação Internacional de Ginástica e como ela organiza a ginástica de competição e apresentação. Então, nós temos aqui a competição de ginástica artística, acrobática, aeróbica, rítmica, trampolim, e a de apresentação, a ginástica para todos, e incluída recentemente o parkour, agora como modalidade de ginástica de apresentação, também regulamentada pela Federação Internacional de Ginástica. Tudo assunto de prova, tá, gente? Falamos sobre a ginástica acrobática, também abordando no contexto das suas características, suas modalidades e suas classificações. Então, nós falamos aqui qual é o conceito da ginástica acrobática, né? Como que ela está conceituada? Ela é para homens e para mulheres? Ela utiliza aparelhos? Quais são as peculiaridades? Quais são as características dessa ginástica acrobática? E nós vimos aqui 3 diferentes conceitos. Vimos que a sua organização se dá a partir, né, da ginástica artística, que na verdade é a que originou todas as outras modalidades de ginásticas, passando pela GR, e enfim, formando aí a ginástica acrobática com uma mistura de elementos, fundamentos e regras que vão caracterizar essa modalidade. A gente viu aqui que o espaço de prática da ginástica acrobática, ela é de 12 por 12 metros, este espaço. Nós temos aqui as características da ginástica acrobática, então as coreografias, a música, os elementos, as capacidades físicas contempladas em uma série de ginástica acrobática e também as características dos atletas, né? Hoje vocês já sabem, ao assistir, ao observar uma coreografia de ginástica acrobática, vocês já sabem me dizer quem que é o atleta de base, quem que é o atleta intermédio e quem é o atleta top ou o atleta volante. Eu tenho certeza que vocês já sabem fazer essa identificação. Vimos aqui sobre as características, né, de cabelos, de colãs, das sapatilhas, que é um termo opcional. Também vimos a respeito da vestimenta dos homens, porque a ginástica acrobática ela é democrática, tanto na faixa etária quanto na questão do sexo. A vestimenta também das mulheres, na qual se caracteriza muito semelhante à ginástica rítmica, embora a presença da saia não seja obrigatória. E a gente viu também as modalidades e o quanto a ginástica acrobática ela é extensa, ela é ampla nas diferentes faixas etárias em uma mesma modalidade. Imagina que iniciante nós temos lá a faixa etária de 9 a 14 anos, é uma faixa etária muito extensa. Né? Na ginástica rítmica, por exemplo, com 9 anos ela está competindo em uma categoria, com 11 anos ela já sobe de categoria. Então aqui a gente tem há muito tempo, um atleta há muito tempo na mesma categoria, isso não é ruim, isso é muito bom. Devido às especificidades do treino, as questões de desenvolvimento e crescimento, e aspectos relacionados à aprendizagem motora também. Temos aqui grupo de 11 a 16 anos, grupo de 12 a 18 anos e grupo de 13 a 19 anos. E isso facilita muito, por exemplo, a questão de você unir, né, diferentes faixas etárias em um mesmo treino. Isso é um facilitador, essas modalidades da ginástica acrobática, ela é um facilitador para o professor que, por exemplo, não quer focar em apenas um público-alvo. Vou trabalhar só com adolescentes, de 12 a 15 anos. Aqui você pode trabalhar desde os 9, né, até os 19, sem pressa por conta da categoria, ou com aquela preocupação de estar separando por faixa etária. Lógico que você vai ter que dividir essa aula, você vai ter que compor essa aula com diferentes movimentos, com diferentes oportunidades e desafios, considerando sim a faixa etária, mas sabemos que a ginástica acrobática tem esse espaço aberto, então, para diferentes faixas etárias no mesmo grupo. Conversamos sobre as modalidades, né? Feminino, pares mistos e masculino. O feminino vai apresentar duplas e trios. Pares mistos são homens e mulheres em uma mesma equipe, e o masculino nós temos ali a dupla e o quarteto. Vimos aqui os atletas de base, o intermédio e o volante, a gente conversou sobre as características, né, do atleta de base, que ele precisa ser mais alto, mais forte, mais velho. Quem seria o atleta de base da nossa sala, hein, gente, em uma aula prática, quando a gente for para a Unopar fazer aula prática?
quem será o nosso atleta de base? Quem seria o nosso intermédio? Quem seria a nossa volante, aquela pessoa mais levinha, mais baixa, mais flexível? Então, a partir do biótipo, né, a partir das características corporais, das características físicas, a gente vai, então, classificar, né, esse atleta, categorizar esse atleta para diferentes funções em uma coreografia de ginástica acrobática. Vimos aqui alguns exemplos, né, do trio feminino. Temos aqui o atleta de base, o intermédio e o volante. Temos aqui também outras figuras geométricas, né, outras figuras piramidais, né, que são muito características da ginástica acrobática. De novo, temos aqui agora um quarteto masculino. Então, temos a base, 2 intermédios e um volante. Conversamos sobre os diferentes tipos de séries que vão acontecer na ginástica acrobática. Então, a gente tem apresentações que vão fixar, que vão focar em exercícios de equilíbrio. Nós temos apresentações que vão focar em exercícios dinâmicos. E nós temos também elementos individuais, porque a ginástica acrobática pode ser apresentar esses elementos individuais. Conversamos sobre as duplas mistas. Aqui também tendo a presença de base e volante. Sabemos aqui que um homem, então, por ser mais alto, mais forte, toda a questão morfológica e fisiológica vai ser a base. E a mulher menorzinha, com estruturas mais delicadas, né, estruturas ósseas mais delicadas, a questão da flexibilidade, ela será a volante de uma dupla mista. Conversamos sobre as regras básicas da ginástica acrobática, que eu não vou repassar porque já foi dado em nossa aula anterior. E aí hoje, então, gente, nós vamos falar sobre composição coreográfica em ginásticas. Então, agora sim eu desacelero, porque eu sei que eu estava falando muito rápido, mas é para ganhar o tempo, né? Que a gente precisa ter conteúdo novo hoje. E aí a gente, então, vai falar hoje sobre as composições coreográficas em ginástica, suas características, os diferentes aparelhos também que se fazem presentes nas diferentes modalidades de ginástica, para a gente poder encerrar, então, os conteúdos do primeiro bimestre. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma Sim. dúvida, alguma pergunta? Tá tudo bem, professora? Então, tá bom. Então, a gente vai iniciar o conteúdo novo de hoje. Sou boazinha demais, né? Onde já se viu fazer uma revisão dessa? Vamos lá. Aula 6. Estão vendo? Sim. Beleza. Então vamos lá, todo mundo de roupa para fazer aula prática, gente. Abre espaço no sofá aí, na cama, sei lá onde vocês estão, para a gente poder fazer aula prática. Certo? Coloquem suas leggings, suas bermudas, uniforme da Unopar. E vamos para a nossa aula prática. Todo mundo de câmera ligada. Prof, Oi. tô até debaixo das cobertas já. Vamos, gente. Câmera ligada, roupa de ginástica, é aula de ginástica. Importante na vida. Vamos, gente. Sai debaixo das cobertas aí, coloca um agasalho. É pegadinha isso aí, né, professor? É brincadeira, né? Gente, por que eu estaria brincando? 1º de abril, né, professora? Claro, né, gente? Claro que é 1º de abril. Não podia deixar passar em branco, né, gente? Mas que deu um friozinho na espinha aí, deu, né?
Vocês estão muito mal acostumados mesmo, vou te falar, viu? Tá bom. Ô, professora, a aula é uma revisão ou é mentira também? Oi? A aula é uma revisão ou é uma pegadinha também? Não, o primeiro momento da aula foi revisão mesmo. Ah, tá. Agora que a gente vai para conteúdo novo, tá bom? Ai, gente, só vocês. Segundo bimestre vai ter aula prática, viu? Dentro de casa. Vocês. Hoje foi pegadinha, mas no segundo bimestre não vai ser pegadinha, não. Já tô avisando vocês, para vocês se prepararem aí. Mas eu combino antes, para não pegar vocês de surpresa, tá bom? Pode ser, gente? Se vocês não responderem, se vocês não responderem igual a Val, eu vou dar aula prática todos os dias, aula remota prática. Quem não fizer vai ficar sem pontuação. Quem não tiver câmera também vai ficar sem pontuação. Eu queria ver todo mundo. Ai, gente, véspera de feriado é assim mesmo, né? Dá um desconto. Podemos iniciar, então, conteúdo novo? Já que vocês não querem falar comigo, põe uma mãozinha aí, vai, para eu saber que eu não estou sozinha. Pode começar, professor. Pode começar. Pode começar, professora. Olha lá, ó. O Gabriel fala comigo, a Val fala comigo, por que a Maiara fala comigo? Falem comigo, gente. Eu coloco a mãozinha, a Ju colocou a mãozinha, o William também. Interajam comigo, senão eu fico pensando aqui que eu tô onde? Sozinha, solitária, abandonada. Nunca faça isso com o professor. Prof, se eu não te responder é porque eu tô jantando. Olha lá, ó, tô falando. Ô, louco, já saiu de baixo das cobertas e foi comer? Olha lá, ó, para fazer aula prática ninguém quer, mas para filar uma janta, tá pronta. Ô, Thiago, você faz favor, Thiago? Desliga seu microfone. Ô, louco, você não falou isso, não. Ai, gente. Só de raiva o Thiago ia jantar lá na casa dela. Não, não ia não, porque tá com... tem que ficar em isolamento. É, melhor não, professor, eu vou jantar aqui em casa mesmo. Quer ninguém na minha casa, não, que eu já peguei Covid e quer pegar de novo, não, hein? É, né? Não pode mesmo. Todo mundo isolado, gente. Bom, vamos lá então, né? Já interagimos um pouquinho, deixamos essa aula um pouquinho mais alegre. Ninguém quer fazer aula prática comigo em plena quinta-feira, véspera de feriado, então vamos no teórico, mas ó, tá feita a promessa, segundo bimestre é aula prática. Vou combinar com vocês antes, tá bom? Não dá para passar por uma disciplina de metodologia do ensino da ginástica e não fazer ginástica. Vamos lá, esse desafio, inclusive, ele é maior para mim do que para vocês, se vocês querem saber, porque vocês são muito mais novos que eu. Tá louco, viu? Gente, seguinte, vamos falar sobre composição coreográfica em ginásticas. Mas, professora, qual ginástica? Qualquer uma. Pode ser a ginástica acrobática, que agora vocês conhecem um pouquinho, e por isso eu fiz questão de apresentar uma modalidade de ginástica para vocês, antes de entrar na composição coreográfica especificamente, porque, tendo uma visão geral de como uma modalidade de ginástica é organizada, como no caso da ginástica acrobática, que vocês tiveram contato na aula anterior, a gente consegue dar mais exemplos, ampliar mais esse horizonte para entender de fato sobre o que nós estamos falando, né? E como que essas composições coreográficas são organizadas, quais são os princípios, o que eu preciso colocar dentro de uma composição coreográfica, e a gente vai falar hoje, então, de um modo geral, e se precisar dar um exemplo, eu uso a ginástica acrobática, a ginástica rítmica, enfim, qualquer modalidade de ginástica. Gente, uma composição coreográfica precisa conter alguns itens que são primordiais. A primeira delas, que a gente vai considerar na aula de hoje, é a transcendência. Alguém saberia me falar o que é transcendência? Falam aí, gente. Alguém precisa me dar o conceito de transcendência. Pesquisem no Google ou chutem, mas falem aqui comigo. Transcendência, o que seria? Transcendência seria uma passagem? Uma passagem, eu gosto desse conceito. Pode ser entendido, sim, como uma passagem.
Como, como não sei em que sentido você está me falando isso. Aí depende, aí vai de cada situação, É uma evolução Mas do movimento? Opa, passagem, evolução, o que mais? Está tudo muito relacionado, tá, pessoal? Transcender em uma composição coreográfica, aqui é no sentido, ó, transcender mera execução de movimentos. Imagina que tá uma música lá tocando. Vamos escolher uma música aqui. Qual que é a música top 3 hoje aí da balada? A mais tocada nos rádios, vocês que são mais atuais do que eu. Dá um exemplo de música aí, gente. Bala, bala. Bala Bala. Sobre o que é essa música? Nossa. Achei ela aqui. Precisa custar caro. Vira o mestre da culinária com Vou pular o processadores anúncio. multifuncionais e o jogo de facas enormes. É essa, gente? Pet Dogs no beat, é ritmo. Assistir a novinha experiente. É funk? acho que a Bala Bala que eu conheço é uma música lá dos anos 80, sei lá, bem antigona. Essa aí mesmo, filme dental. Pareceu um funk aqui. Eu tava pensando nisso também, por isso Apareceu um funk aqui pra gente, pra mim, gente. Acho que é aquela antiga, acho que é a antiga. Peraí, vamos ver aqui. Essa, né? rolava solto clubão, hein? Hã? Muita discoteca no clube com essas músicas. Tá certo. Vamos colocar um exemplo aqui mais didático, tá? Não que eu estou negando aí a sugestão de vocês. Mas vamos falar assim, ó. Vamos falar de uma música que expressa, por exemplo, sentimentos. Uma música romântica. Uma música, assim, digamos, né? Um termo mais chulo. Uma sofrência. Uma música que está expressando ali um momento ruim, algo dolorido, algo muito triste, tá? E aí eu vou, então, usar essa música para montar uma coreografia. Eu posso, primeira coisa, eu posso utilizar esse tipo de música para fazer uma composição coreográfica, sim ou não? Sim, acho que sim. Alguém acha que não? Porque vai estar usando expressão corporal. Não só isso, como todos os outros elementos de uma composição coreográfica. Então, eu Exatamente, posso. professora. Isso. Tá correto. A gente pode, então, utilizar esses tipos de música. Mas, o que é transcender mera execução de movimentos? Imagina que essa música é triste, essa música lenta, e eu tô lá fazendo movimentos aleatórios, mas eu tô preocupada em acertar o movimento. Eu não estou ouvindo a música, eu não estou de acordo com o ritmo, eu simplesmente estou fazendo os movimentos. Eu estou, assim, acompanhando o meu professor ou a minha equipe, estou junto com eles, mas eu não estou transcendendo. Eu não estou entendendo que os meus movimentos, eles estão estreitamente relacionados com o que a música está falando ou está transmitindo. Conseguem entender esse conceito de transcendência? Então, para que haja essa transcendência, eu preciso que os movimentos conversem com essa música e expresse para quem está assistindo o sentimento de quem compôs essa música, de quem escreveu essa música, por meio do meu corpo, por meio das expressões corporais, expressões faciais.
Então, se é uma música triste e eu começar a pular, e fazer expressão de alegria, de contentamento, eu não vou ter relação com essa música. Então, eu preciso, pessoal, quando for trabalhar com composição coreográfica, basicamente contar a história dessa música para quem vai interpretá-la. Como que você vai interpretar uma música que você não sabe quem canta? Você não sabe em que contexto ela foi criada? Você não sabe nada dessa música. Você escolheu, eu quero essa música aqui, pronto. Vou contar os 8, que são as frases musicais, que vocês já devem estar aprendendo lá com a professora Luciane, em atividade rítmica e dança, e pronto. Não. Então, se eu vou, por exemplo, colocar uma música de criança, a música da Emília. Sempre trabalhei a música da Emília com as minhas pequenininhas da educação infantil. Então, eu preciso contar a história dessa boneca, que é uma boneca de pano, que ela é toda molinha, que ela estava dentro de uma caixa de costura, que ela ganhou vida, né? Então, eu preciso contar a história da música, a história do personagem principal. Por quê? Porque eu quero que ela transcenda a mera execução de movimentos. Eu quero que nessa série de ginástica, com a música da Emília, aconteça o quê? Que elas sejam vistas como verdadeiras bonecas Emílias. E para isso é necessário não apenas executar movimentos, mas interpretar esses movimentos de modo o público assistir e falar: gente, é a boneca Emília de verdade. Olha como ela é molinha. Olha os movimentos ritmados junto com a música. Entendem isso? Fica claro dessa forma? Fica assim, professora? Ótimo. Então, vamos continuar lá. Eu preciso ter esse cuidado, tá, gente? E a gente vai ver ainda no terceiro momento da aula de hoje. Aí vocês perguntam: nossa, professora, vai ter quantos momentos a aula de hoje? Quantos eu quiser, né? A aula é minha, que é bem legal. 3 momentos, tá? O primeiro foi revisão, o segundo é conteúdo novo e o terceiro também. Então, a gente vai aprender hoje que para compor uma coreografia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher a música. Entender essa música, ver quais são, se é uma música internacional, em outro idioma, o que está falando essa música, em que contexto foi composta essa música, para eu interpretar de forma correta a ideia guia que a música vai me apresentar, a proposta dessa música, certo? E aí, ao entender essa proposta, ao entender esse contexto, aí eu consigo transcender a mera execução de movimentos, porque daí eu não vou só exatamente me movimentar, eu vou transcender, eu vou interpretar. Bom, em composição coreográficas a gente tem aqui músicas, né? Princípio básico de uma composição coreográfica, e materiais de manipulação, que podem ou não estar presentes. E aí eu vou dar o exemplo da ginástica acrobática. Quem estava na aula de ginástica acrobática vai saber me responder. Na ginástica acrobática, quais são os materiais utilizados em uma apresentação coreográfica? Tapetes, colchonetes. Ok, muito bem lembrado o tapete. Se você for assistir, né, como nós assistimos na aula passada, as apresentações de ginástica acrobática, os atletas manejam aparelhos em suas mãos ou diferentes outras partes do corpo? Não. Não. Então, na ginástica acrobática, a gente não tem manipulação. A gente tem materiais que são utilizados para o treino, para melhorar, né, a preparação física, como, por exemplo, bem colocado, os colchonetes, barras, bancos suecos, diferentes estruturas, né, diferentes materiais que a gente pode utilizar para preparar esse atleta para a ginástica acrobática, por exemplo, mas não tem a manipulação de aparelho. Agora, se a gente for lembrar da ginástica rítmica, a gente vai ter lá a corda, o arco, a bola, que a gente vai estudar no segundo bimestre, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer a composição coreográfica, tá, em ginásticas. Então, eu preciso escolher a música e eu preciso escolher qual ginástica, né? Concordam comigo? Qual ginástica que eu vou trabalhar?
Com a acrobática? Com a rítmica? Com a artística? Com a de trampolim? Com a aeróbia? Ou eu vou trabalhar ginástica para todos? Tá? Então, eu preciso escolher a modalidade. Porque, afinal de contas, se eu escolho a modalidade, eu tenho um aporte maior para compor coreograficamente, porque eu vou seguir a regra de cada modalidade. Certo? Bom, linguagem corporal associada à música. Então, se é uma música de sofrência, como eu estava falando ali no comecinho, uma música sofrida, uma música que expressa tristeza, que expressa um sentimento de perda, por exemplo, eu vou colocar saltos, eu vou colocar pulos de alegria, eu vou colocar passos de samba? Não. Eu preciso entender qual é a linguagem corporal que está associada à música. Então, movimentos leves, movimentos de ondas, movimentos em plano baixo, em plano alto, movimentos com mudanças de trajetórias e direções mais lentas, mais ritmadas, com uma expressão facial de sofrimento, que tem a ver com essa música. Lógico que a ginasta ou ginasto não vai apresentar a música o tempo todo com expressão de choro, por exemplo, senão acaba sendo cômico, né? Mas em alguns momentos em que a música vai pedir mais este momento sofrido, esse atleta ou esse indivíduo que está participando da ginástica vai precisar expressar, né? E expressar essa linguagem de forma correta. Porque imagina uma música sofrida, uma marcha fúnebre, e a pessoa está com um sorriso no rosto. Vai ficar, no mínimo, engraçado, né? Então, eu preciso considerar essa linguagem também corporal adequada, além das músicas e materiais de manipulação, e através também da transcendência da mera execução de movimentos. Outros fatores importantes. Linguagem corporal associada aos aparelhos. Aqui a gente tem muito isso presente na questão da ginástica rítmica. Por quê? Quando tem a manipulação lá da bola, por exemplo, essa bola, ela também vai ter que estar associada à minha linguagem corporal de forma, gente, que este aparelho seja visto praticamente como uma extensão do meu corpo, tá? Essa bola, ela vai percorrer diferentes segmentos corporais, ela vai quicar no chão ou em qualquer outro segmento corporal ao ritmo dessa música, com movimentos que combinem com a minha expressão, com a minha linguagem corporal. Assim como o arco, a bola, a corda, as massas, a fita. Tá? Imagina eu colocar uma fita, gente, em uma música muito lenta. A fita não pode tocar o chão, por exemplo. Para não tocar o chão, ela precisa estar em constante movimento. E os movimentos da fita são movimentos rápidos. Aí eu vou lá e coloco uma música lenta. Essa fita vai ficar mais no chão do que no ar. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, a escolha de manejo de aparelhos em diferentes manifestações de ginástica, para que o aparelho não quebre a sua linguagem corporal. Para que ela não... Peraí. Garganta seca, vem crise de tosse na certa. Vamos lá. Se eu não escolher bem o aparelho que vai fazer parte dessa composição coreográfica, eu vou quebrar essa linguagem corporal e não vou conseguir associar, né, linguagem corporal com os movimentos, com os fundamentos técnicos de cada aparelho que será manipulado, então, nessa composição coreográfica. Não dá para descartar o processo criativo. E aqui eu vou lembrar que a gente pode unir esse processo criativo, gente,
as potencialidades dos meus atletas, ou, né, se não for atleta, se for numa dimensão mais recreativa ou voltada à saúde, eu preciso enxergar a potencialidade do meu aluno. Então, aquele aluno que é mais flexível, aquele aluno que tem mais força, eu vou colocar como base, se for a ginástica acrobática. Eu preciso também deixar que os meus alunos também façam parte dessa composição coreográfica. Lembra que eu falei para vocês que logo no início da minha carreira, eu trabalhava com ginástica rítmica no contexto escolar, e aí eu tinha uma dificuldade imensa enquanto estagiária de terminar a coreografia. Eu começava super bem, eu fazia a pose inicial bonita, diferentes formações, mas do meio para o final, pronto, parecia que tinha esgotado a minha criatividade. Eu não conseguia mais, porque eu começava a repetir elementos, repetir formações. E aí chegou um dia que eu falei assim, quer saber? Eu vou montar o início da série e vocês, alunos, vão montar o final. Ah, mas foi a alegria da aula. Se eu soubesse, eu tinha feito antes, né? Mas aí na experiência também não ajudava. Quando eu propus que os meus alunos terminassem as coreografias, eu me dei conta de uma coisa, que eles eram muito melhores do que eu na questão da criatividade. Porque eles montavam coisas que eu olhava e falava, gente, como que eu não pensei nisso antes? Então, a gente precisa fomentar o processo criativo. Não queira montar uma composição coreográfica sozinho. Esteja aberto para enxergar as potencialidades dos seus alunos, para que aquele que seja mais flexível, faça elementos de flexibilidade. Para aqueles que têm uma coordenação motora mais desenvolvida, faça malabares no meio da sua composição coreográfica. Para aquele que tenha mais força, sustente o mais leve lá em cima em uma posição de ginástica, de estabilização, por exemplo. Tá? Porque isso te dá ferramentas, te dá instrumentos para continuar compondo. E aí a gente também tem que ter um equilíbrio entre os elementos, tá, gente? Vamos supor que aqui os elementos, vou falar da GR, que é a minha especialização. A gente tem lá os saltos, os giros e vamos falar aqui saltos, giros e equilíbrio. Daí eu coloco só salto na minha composição coreográfica. Vai ter equilíbrio entre os elementos? Não vai. Eu vou matar meus indivíduos, né? Eu vou exigir muito dos meus alunos que tenham só salto nessa série. Pô, toda hora saltando e caindo, recepção pesada no solo, comprometendo aí a articulação de joelho, colocando eles, deixando eles mais suscetíveis a lesões. Fica uma composição coreográfica nada interessante, porque só tem salto. Ou precisa colocar salto, mas colocar também giros. Eu vou colocar também o equilíbrio, porque tem momentos que a música pede um movimento estático, um elemento estático. Agora, tem momentos em que a música grita, a música pede que haja uma explosão de movimento. Opa, se eu estou falando de explosão de movimento, o que combina nesse momento? Salto. Que horas que combina um giro nesta música? Então eu tenho que ter equilíbrios entre os elementos. E quando você conhece a música, quando você conhece a proposta musical que você escolheu, você vai, ao ouvir a música, sentir o momento de colocar cada elemento corporal. E ter cuidado, então, para ter o equilíbrio em relação à inclusão destes elementos corporais em uma composição coreográfica. Avançando, então, nós temos outras questões importantes para a composição coreográfica, que é a questão do acompanhamento musical. Não adianta ter só música na composição. Eu preciso acompanhar. Eu preciso estar no ritmo dessa música. Eu preciso ter conexão com essa música. Eu preciso ter ritmo com essa música. Porque senão, o que vai acontecer, gente? Vai ser uma música de fundo. A música toca lá no fundo e eu aleatoriamente faço os movimentos aqui sem conexão nenhuma.
sem expressão corporal, sem expressão facial. Eu vou ter aqui uma mera execução de movimento. Eu não vou ter interpretação musical. Então, esse acompanhamento musical também diz a esse respeito. Mas também vai dizer a respeito de diferentes compassos musicais que vocês já devem ter aprendido com a professora Lu. Vocês aprenderam compassos binários, quaternários, ternários? Sim ou não? Sim. Professora, a gente até viu, mas entender. Não lembra muito. A gente vai lembrar que o compasso binário é aquele que a gente conta 1, 2, 1, 2, 1, 2, onde a batida. O que vocês precisam lembrar é que a batida mais forte da música é sempre a contagem de número 1. Tá? Então, em uma música que tem compasso binário, a contagem vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, os meus passos rítmicos também precisam ser binários. Um samba, tic-tic-tum, 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 tic-tic-tum. O meu compasso, a minha expressão, minha ritmicidade, os meus passos de dança precisam estar no mesmo acompanhamento musical, no mesmo compasso da música que eu escolhi. E aí, para entender de compasso, você precisa entender de música. E para entender de música, você precisa estudar música. Não precisa, obviamente, fazer uma especialização em música. Né? Você pode estudar por conta. Tem isso, hoje nós não estamos na geração do conhecimento? Na geração da informação? Teu conhecimento não está na palma da sua mão? Uma pena que esteja na palma da tua mão. Que ela precisaria estar não na palma da sua mão, mas em você. Né? Diferente. E ele só vai estar em você quando haver dedicação de estudo e vontade de aprender. Porque onde há vontade, há um caminho, pronto, falei. A questão, pessoal, da estética corporal. Tá? Utilizem esse momento de formação profissional que vocês estão tendo para estudar além daquilo que o professor dá em aula remota. Tá? Porque isso enriquece o processo de aprendizado de vocês. Bom, a estética corporal, por exemplo, ela está também relacionada à música, tá? Eu preciso colocar movimentos corporais que estejam conversando com a minha música. Então, eu não posso colocar lá e aí a pessoa está vestida com roupa de frevo. Tem alguma coisa a ver, gente? É esteticamente bonito? Vai combinar isso? Lógico que o figurino do frevo é lindo, maravilhoso, colorido. Tem lá o guarda-chuva compondo um aparelho, né? Um objeto manipulativo na dança do frevo. Mas tem alguma coisa a ver com a valsa? Tem nada a ver, gente. Não tem estética corporal se eu fizer isso. Então, se a música é de valsa, eu vou utilizar uma vestimenta mais romântica, eu vou dançar no compasso binário da valsa, eu vou colocar movimentos de giros que combinem com essa valsa. Posso colocar saltos e elementos de equilíbrio? Posso, mas eu preciso entender em que momento, em que vai ficar esteticamente bonito em minha composição coreográfica. Tá? Então, a estética corporal, ela está relacionada a este aspecto. Joinha? Bom, o que vamos entender de música aqui? Ó, lá os compassos binários, quaternários, ternários, que vocês viram um dia, mas não se lembram, né? Não sabe exatamente o que significa. Olha só. Aqui, deixa eu corrigir, que não é fase musical, não. É frase musical, faltou um E. Pronto, gente. Olha lá. A frase musical. Vocês aprenderam que a frase musical tem quantos tempos? Quem que vai lembrar? Vamos ver se vocês lembram disso também. São 8 tempos, professora. Eu só lembro que estou tendo a disciplina agora. Isso mesmo. Uma frase musical, independente do ritmo, se é samba,
se é valsa, se é forró, se é sertanejo. Eu construo frases musicais sempre com 8 tempos. E aí tem a questão da contagem, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque vocês estão aprendendo isso ou já aprenderam na Rítmica e Dança. Mas é para lembrar vocês o quanto esses conhecimentos são importantes para quem vai trabalhar com ginástica e vai compor coreografias, tá? Então eu vou contar lá 1, 2, 3 quando o compasso é ternário, e aí eu posso contar 1 e 2 e 3 e, né? O i dando ênfase nessa contagem, ou dando ênfase na entrada de um movimento que precisa ter exatamente naquele momento de música, né? Se for um compasso quaternário, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, se a gente for fazer frases musicais, eu não vou contar até 2, até 3 ou até 4. Eu vou contar até 8, sempre, tá? Sempre uma frase musical terá 8 tempos. Bom, sabendo disso, eu vou entender os compassos musicais e por isso eu vou fazer uma bela composição coreográfica e também vou trabalhar a questão da musicalidade. O que é a musicalidade? Também está relacionada à interpretação do que a música está pedindo. Não é apenas executar uma sequência motora decorada, treinada especificamente. Esses movimentos eles precisam ter links com a musicalidade. Você precisa ter musicalidade. Experimenta caminhar ao ritmo de uma música, dançar ao ritmo de uma música, tentar entender o compasso dessa música quando você estiver lá no seu Spotify, escutando a sua música preferida. Tenta desenvolver a sua musicalidade neste momento, fazendo pequenos movimentos, mesmo que sejam tímidos, mas você vai saber identificar se o movimento precisa ser mais forte, se ele precisa ser mais expressiva, ou se ele precisa ser mais leve, mais comedido, mais delicado. Aparelhos e materiais diversos. Os aparelhos, pessoal, eles vão trazer uma atração, né? Principalmente para as crianças, para os idosos. As minhas idosas que fazem ginástica rítmica comigo, elas amam os aparelhos. O ano de 2019, elas treinaram com o arco. Então, foi um motivo, eu comecei com elas com a corda e depois elas foram para o arco. Mas pensa na alegria delas de manipular o arco, de fazer movimentos com o arco, de aprender com o arco. E estavam loucas para ir para a bola, que a gente ia começar em 2020, mas a pandemia não deixou. Então, a utilização de aparelhos, além de ser regras de cada modalidade de ginástica, elas vão trazer atração e divertimento. Deixa eu falar para vocês o que eu fazia. Quando eu dava aula de ginástica rítmica numa pré-escola aqui de Londrina, não vou falar o nome por uma questão ética, o que acontecia? Eu comecei a dar aula lá, extracurricular. Então, após as aulas todas, quem fazia ginástica com a professora Valquíria não ia embora, né? Ia embora mais tarde. Os pais iam buscar mais tarde porque tinha aula de ginástica. E aí, gente, eu comecei na Arel, onde eu dei aula, também foi assim. Eu comecei com pouquíssimas alunas. Eu tinha 3 alunas na escola, tá? E aí o que eu pensei, gente, quanto mais aluna eu tenho, mais dinheiro eu ganho. E ganhar dinheiro é importante também. Aliás, é muito importante, né? Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava, de certa forma, atrair mais crianças, atrair mais meninas para fazer ginástica com a professora Valquíria. Eu precisava, de certa forma, mostrar que a minha aula era legal. Todas as crianças daquela escola precisavam sentir vontade de fazer aula comigo. Por quê? Há benefícios para a aprendizagem, para o desenvolvimento, para o crescimento, e também porque eu precisava ter minha renda. Então, pessoal, o que eu comecei a fazer? Qual que era, na minha ideia, o certo fazer? Começar a montar coreografias sem aparelho, porque se elas não conseguem fazer movimento sem aparelho, como que vai conseguir com? Mas eu pulei essa etapa. Eu falei, quer saber? Eu vou começar com o aparelho. Eu vou deixar elas brincarem com os aparelhos, porque elas vão ter esses aparelhos como um atrativo, como uma opção de se divertir nas aulas de ginástica. E aí eu comecei a brincar, lógico, escolhi o aparelho mais atrativo. Qual é o aparelho mais atrativo da ginástica?
rítmica? A fita. Falei, quer saber? Vou trazer uma fita para cada uma e a gente vai explorar os movimentos com a fita. Eu as deixo felizes, eu vou contemplar habilidades manipulativas que estão lá categorizadas nas habilidades básicas e ainda vou atrair público. Gente, me pergunta se deu certo. Deu certo, professora? De 3 alunas, adivinha com quantas que eu terminei? Com 50. Tá? Porque daí o que acontece? As aulas eram na hora de ir embora. Então, imagina as meninas indo embora, olhando a fita, eu também quero, né? Então, a gente precisa também saber vender o nosso trabalho, tá? E na Arel, onde eu trabalhava também, aconteceu isso. Eu comecei com uma aluna. Aí a mãe colocou a irmã dessa aluna para fazer também. Para quê? Para que o clube não extinguisse a modalidade das modalidades esportivas do clube. E aí veio a irmã, aí veio a vizinha, aí veio outro associado, e eu fui fazendo apresentações nas colônias de férias, onde tinha maior presença de crianças, e a modalidade cresceu. Tá lá, funcionando até hoje. Certo? Então, a gente precisa também entender, né, de empreender, de vender o nosso produto. E a gente tem instrumentos para isso dentro da ginástica. Tá? Então, se você quer trabalhar com ginástica, se você for um professor de ginástica, tiver essa oportunidade, vá. Porque a ginástica, existem muitas possibilidades que a gente pode trabalhar. E, claro, a gente só não pode colocar a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de se sustentar, as fases de desenvolvimento, elas não podem ser desrespeitadas, tá? Por conta de você querer vender seu peixe. Você precisa vender o seu produto, utilizando, sim, de distratores, de atrativos, de acordo com a modalidade que você vai vender, que você vai atuar, mas de maneira a não desrespeitar o seu aluno. Certo, gente? Ficou claro assim? Ficou sim, professora. Ok. Voltando lá, então. Esses aparelhos, eles podem ser de grande ou pequeno porte, eles podem ser aparelhos alternativos e adaptados. Por que a gente fala de aparelhos alternativos e adaptados? Porque vocês não podem usar a desculpa de eu não tenho uma estrutura dessa para trabalhar ginástica artística, então nem vou. Achei melhor não. Gente, os aparelhos alternativos. Você pode construir aparelhos, você pode utilizar diferentes tipos de cadeiras, mesas, suportes. Logicamente, aparelhos seguros, né, alternativos, não significa que não são seguros, né? Que são alternativos. Então, se eu não tenho um banco sueco, eu posso usar o banco do refeitório, se a diretora da associação me deixar fazer isso. Eu posso adaptar um aparelho. Eu não tenho a bola oficial da ginástica rítmica, mas eu posso adaptar uma bola para que ela seja mais próxima possível do seu aparelho oficial, para eu não descaracterizar, a modalidade. Eu não tenho a fita, mas eu tenho papel crepom, né? Eu não tenho aqui um cavalo com alças da ginástica artística, mas eu tenho um sofá ali que ninguém está usando. Não tem nada a ver. Poxa, mas eu posso adaptar os movimentos, eu adapto o material, mas eu adapto os movimentos também. Eu só não posso deixar de trabalhar uma modalidade com a desculpa de que a minha estrutura não me fornece aparelhos oficiais. E vou dizer para vocês, a maioria não oferece. E aí, a ginástica vai morrer? Não, né? A gente precisa criar meios. As nossas crianças não vão vivenciar ginástica porque não tem estruturas adequadas com aparelhos oficiais? Não, longe de ser uma desculpa. Longe de ser uma desculpa, tá? A gente pode adaptar ambientes e aparelhos para fazer essa prática estar presente em nossa atuação profissional. Alguém vai trabalhar com ginástica aqui? Que já tem essa vontade, independente da oportunidade aparecer?
Ninguém? Alguém foi ginasta de alguma modalidade? Não? Ninguém, gente? Ó, o meu filho acabou de passar aqui dando risada da minha cara. Porque vocês não falam comigo. Acho que eu tô falando sozinha. Acho que a ginástica é só com você mesmo, professora. Olha lá, ó, tá vendo? Sabe o que ele falou para mim, gente? Que custa responder a professora? Poxa, obrigada, Gabriel. É, professora, o negócio não é ginástica, não. Não dorme não, gente. Não é ginástica não, Bia. Mas e se você estiver precisando muito trabalhar, e daí a associação aí da cidade de... Como que é o nome da tua cidade mesmo? Araponga. Ah, Arapongas mesmo. A Associação de Arapongas fala, Beatriz, a gente conhece o seu trabalho, você estagiou aqui uma época conosco, no vôlei, no futsal, mas a gente está precisando de uma professora de ginástica e a gente acredita no seu talento. E você vai ganhar R$ 3.500 por mês para trabalhar 20 horas. Você topa? Daí a gente vê, né? Aí vai lembrar das aulas da professora Valquíria. Tá vendo como a gente tem que estar preparado? Porque essas oportunidades, gente, acredite, aparecem. Apareceu para mim, vai aparecer para vocês também. Vamos continuar. Materiais de grande porte. Quais são os materiais de grande porte? São os materiais que utilizaremos como apoio para os movimentos, mas que colaboram com a beleza estética da coreografia, pois possibilitam a realização de elementos diferenciados. Quer foto mais linda que essa aqui? Né? Colabora com a beleza estética, as argolas ou não? Lógico que colabora. Como que vai ficar em posição de crucifixo sem o apoio das argolas? Né? Sem poder se apoiar nas argolas. Então, as argolas é um material de grande porte. Todos os aparelhos da ginástica artística, gente, são materiais de grande porte, porque não dá para carregar, né? Não dá para manipular. Você vai fazer movimentos sobre, né? Apoiando-se sobre este aparelho. E, neste sentido, a gente vai categorizar, classificar esse material como um aparelho, um material de grande porte. Quais são? Trave de equilíbrio. Vou mudar de cor também, que eu já cansei. Ixi, sou obrigada. Trave de equilíbrio. Trampolim acrobático. Barras paralelas. Super colchões, sabe aqueles colchões bem altos, bem grossos, grande porte. Bancos suecos. Só isso, professora? Não, tem mais. Mas, professora, eu não sei o que é trave de equilíbrio. Você vai aprender na aula de ginástica artística comigo no segundo bimestre. Professora, eu não sei o que é barras paralelas. Você vai aprender comigo na aula de ginástica artística no segundo bimestre. Professora, eu nunca vi um banco sueco. Você já viu, só que você não está sabendo identificá-lo. Você vai aprender no segundo bimestre com a professora Valquíria na aula de ginástica. Ok. Materiais de pequeno porte. São aparelhos que podemos manipular, muito utilizados na ginástica para todos, e dá licença, na ginástica rítmica. Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? Corda, arco, bola, massas e fita? Sim, mas é essa pergunta que vai cair na prova? Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? Não, porque o assunto não é ginástica rítmica. O assunto é composição coreográfica. E aí, se eu perguntar para você se os aparelhos de pequeno porte podem ser arco, bola, massas e fita, você vai me responder que sim ou que não. Eles são caracterizados como pequeno porte ou grande porte? Você precisa saber que, antes deles serem da ginástica rítmica, eles são materiais de pequeno porte. O que mais?
bandeirolas, faixas, lenços, bastões, triângulos, berimbau, sombrinhas, objeto de apreço do aluno. Já fiz uma montagem coreográfica com crianças bem pequenininhas, que elas dançaram uma composição coreográfica com um ursinho de pelúcia, na qual elas escolheram em casa. Quem não tem um bichinho de pelúcia, gente? Quer um objeto mais democrático que um bichinho de pelúcia? Até meu filho, que tem 15 anos, tem um bichinho de pelúcia. É mentira. Todo mundo tem um bichinho de pelúcia, gente. Nem que seja do cachorro. Mas Mentira, professora. É mentira, porque eu detesto isso. Detesto. Gosto nem de ir na minha frente. Eu vou com seu filho. Professora, professora. eu tenho um Ensine, medo tão grande disso. Fala, Thiago. Eu concordo com seu filho, professor. O Thiago concorda com você, Léo. Que você não tem. Não é todo mundo que tem bicho de pelúcia, não. Gente, só aqui em casa tem uns 5, acho. Lógico que não é do meu. Né? Tem bicho de pelúcia. Então elas escolheram qual, não precisava ser tudo igual, não. Cada um escolhia o seu de acordo com a sua preferência. Então teve gente que trouxe coelho, teve gente que trouxe urso, teve gente que trouxe. Fala aí, gente. Não, o urso, o pateta, o Sansão, né? O leão. Enfim, diferentes bichos. Então é um objeto muito legal de se trabalhar. Tá? Os bichos de pelúcia. Também tô com fome. Bom, vamos voltar lá. Então, pessoal, a gente pode, além de utilizar os aparelhos oficiais, né, que geralmente não estarão disponíveis, dependendo do ambiente onde você vai trabalhar, fazer a adaptação, né, utilizar aparelhos alternativos, tá? Quando eu trabalhava na Arel, eu solicitei para o clube, né, para eles fazerem a compra de aparelhos, e eles compraram tapete, compraram os aparelhos, mas já na escola, você acha que os pais iam comprar? Não, só que daí até então, eu fui juntando dinheiro, né, que eu ganhava com as aulas, e comprei os meus próprios materiais. Então, quando eu não adaptava, eu usava os meus próprios aparelhos com os meus alunos. Tudo bem? Materiais ou aparelhos de sobrecarga utilizados na ginástica. Esses aparelhos de sobrecarga, eles fogem um pouco do contexto das ginásticas que a gente está estudando, porque eles fazem mais parte das ginásticas em academia, são os halteres, os colchonetes até que estão mais presentes, né, nas ginásticas. Kettlebell, aparelhos de musculação e borrachas. Então, são aparelhos de sobrecarga. Por quê? Porque os aparelhos de sobrecarga, eles aumentam o recrutamento de fibras musculares. Nossa, daí a gente vai lá para a fisiologia. E aumentando o recrutamento de fibras musculares, a gente vai ter a presença de diferentes tipos de contração muscular, tá? Esses aparelhos de sobrecarga, eles caracterizam esse tipo de manifestação. Então, ele foge um pouco das ginásticas que a gente está estudando. Mas ele está sendo contextualizado aqui porque a gente está falando agora dos materiais e os aparelhos, tá? Então, não podia deixar de dizer que existe esse tipo de aparelhos, né? Vocês já sabiam que eles existiam, mas, de repente, não saberiam classificá-los. Possivelmente, vocês iriam classificar eles como aparelhos de grande porte, tá? E não é. São aparelhos de sobrecarga que vai caracterizar um tipo de contração que a gente chama de auxotônica. A gente tem a contração concêntrica, excêntrica, isométrica, e a gente tem um tipo de contração que é auxotônica, que a gente tem uma progressão na contração por causa desses aparelhos que vão dar uma sobrecarga, por isso vai aumentar o recrutamento de fibras, aumentando, então,
como, por exemplo, a capacidade de força, né? A força muscular. Tudo bem, gente? Bom, sabendo isso, queria lembrar aqui o nome de álcool isotônico. Lembrei. Materiais, aparelhos adaptados ou alternativos. Então, nós já vimos também alguns exemplos em relação a isso, provenientes de fabricação manual, materiais recicláveis ou materiais que permitam a construção de um aparelho sobre a perspectiva de um aparelho oficial. Então, nós temos aqui como materiais recicláveis, casca de coco, garrafas PET, papel crepom, sacolas plásticas, jornais, que podem ser solicitados aos alunos para que, então, essa composição coreográfica não deixe de ter um aparelho a ser manipulado por conta, então, da deficiência desse ambiente não te oferecer esses materiais. Peça para que os alunos tragam de casa, e aí você pode fazer uma aula somente de construção de aparelhos. Tá? Vocês vão construir os aparelhos no segundo bimestre, os aparelhos de ginástica rítmica. É importante, né, a gente vivenciar isso. Então, a gente vai permitir que as crianças façam a construção dos próprios aparelhos utilizando materiais recicláveis, tá? Então, não deixe de colocar na sua coreografia a manipulação de um aparelho por conta da falta de fomento, né? Falta de material de trabalho do ambiente onde você trabalha. Faça você mesmo, faça com os seus alunos. Gente, finalizando esse segundo momento da nossa aula, a gente vai colocar aqui que a escolha de todos os elementos, então, o que a gente precisa, né, para compor uma coreografia? A gente precisa da música. Tendo música, a gente tem uma ideia guia, ou seja, o tema. Né? Eu lembro que eu montei muita coreografia da música da Frozen, Let It Go, meu Deus do céu, o tema sempre era esse. Então, eu já sabia a coreografia, eu já sabia o figurino que eu ia utilizar, eu já tinha movimentos que combinavam com o tema dessa música. Aparelhos que vão, então, combinar com essa temática. A organização coreográfica. Então, quais os elementos corporais que eu vou utilizar, em que momento da música eles irão aparecer. A estética corporal, então, movimentos, o ritmo, a cadência, a conexão, o figurino precisa estar conversando, né? Com a minha música, tô falando muito né? Com a minha música e com o meu tema. Efeitos táticos, coreográficos, apoteóticos, aqueles elementos que vão chamar a atenção do público. De repente, um acrobático, uma mudança brusca de formação, algo que vai marcar a sua composição coreográfica. Senão, ela fica uma composição coreográfica muito morna. Você começa com sono e termina dormindo, né? Então, essa escolha de todos esses elementos são conceitos básicos para a realização de composição coreográfica, principalmente em ginásticas. Assim, entendemos que a composição coreográfica é um conjunto de todas as possíveis formas de expressão, sentimentos, emoções, resgatando, portanto, todas as possibilidades de atuação ginástica. Qual ginástica, professora? Todas. Ligadas à trilogia corpo, música e aparelho. Vamos para o próximo conteúdo. Muito bem, pessoal, muito bem. Muito bem. Vamos, então, para o último conteúdo da noite. Vamos abrir aqui nosso último conteúdo de hoje. Princípios da composição coreográfica. Essa aula é curtinha. Não se preocupe, tá? Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim?
Apareceu, gente? Apareceu o slide? É, Apareceu. tá. Então, olha lá. Quais são os princípios? Esse terceiro momento da aula vai muito conversar com o que a gente acabou de aprender, tá? Então, vamos linkar tudo que a gente aprendeu hoje com a composição coreográfica com os princípios de criação. Então, olha lá. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou compor uma coreografia, gente? Escolher a música. Escolha da música. Se eu tenho a música, eu tenho uma ideia guia, eu tenho características, eu tenho a sua história, eu vou estudar como ela foi feita, em que contexto ela foi produzida, se é uma música alegre, se é uma música triste, se é uma música mais ou menos, se é uma música para festa, se é uma música para um ambiente mais tranquilo, se é uma música celebrativa, se é a música de um filme, se é tema de um desenho, né? Eu vou estudar esta música. Se eu pegar uma música, por exemplo, dos Smurfs, tem uma coreografia dos Smurfs que eu amo, eu queria tanto mostrar para vocês, mas eu não encontrei ela aqui nos meus materiais. Mas os alunos vestidos, sabe, de Smurfs, com movimentos característicos deles, muito bonito, uma composição coreográfica muito rica em sua ideia guia. Então, a partir do momento que eu escolho a música, eu já penso no figurino, já penso nos movimentos, eu já tenho praticamente uma história montada, só preciso organizar isso na minha criação coreográfica. A gente precisa, depois de escolher a música, então, gente, escolher os elementos corporais, tá? Então, o que vai estar presente nessa coreografia? Todos os movimentos que eu ensinei para os meus alunos. Então, se eu ensinei rolamento para frente, rolamento para trás, se eu ensinei movimentos de equilíbrio, se eu ensinei saltos, se eu ensinei danças, tudo que eu ensinei de movimento vai estar compondo essa posição coreográfica. Lembrando que a composição estética também é importante. Então, se, por exemplo, algum movimento não vai estar conversando com a música, tenha equilíbrio na escolha deles. Não vai colocar só salto, ou só giro, ou só movimento de equilíbrio, ou só movimento acrobático, ou só dança. Combine todos eles de forma a não descaracterizar a ideia musical que você escolheu inicialmente. Vivência corporal dos participantes. Conheça a vivência motora dos seus alunos. Seus alunos são bons nas habilidades básicas? Eles tiveram essa oportunidade de enriquecer os seus movimentos? Se não tiverem, oportuniza. Enriqueça. E considere aqueles movimentos que eles já sabem fazer. Se ele sabe fazer uma estrelinha, uma reversão lateral, deixa ele fazer em algum momento da composição coreográfica. Se você tem aluno que sabe dar um mortal para trás, deixa ele fazer isso na sua composição coreográfica. Valorize a vivência corporal. Ah, mas é só ele que sabe fazer, os demais não sabem. Não tem problema, faça um círculo e deixa que ele apareça nesse momento coreográfico. Coloque ele em evidência. Valorize a vivência corporal dos seus alunos. Escolha de aparelhos. Escolha aparelhos que vão conversar com a sua música escolhida, tá? Na minha coreografia da Emília, que eu fiz com as minhas crianças na escola, pena que eu não tenho as fotos aqui, eu tive que fazer uma limpa aqui de documentos, organização, eu não sei onde está nada. Eu vou ainda ter que achar tudo. O aparelho que eu utilizei, gente, foi uma caixa de papelão. As crianças começavam a série dentro dessa caixa de papelão, vestidas de Emília, eram só meninas, no caso, então eu pude fazer isso. Elas começavam dentro da caixa de papelão, só com os pezinhos de fora, e no meio da série elas manipulavam essa caixa, né? Uma caixa de costura. Então, foi muito legal, porque a gente tem aí uma fluição, né? Uma conexão de aparelhos com movimentos, com figurino, e que estão conversando com a música, que estão transcendendo, principalmente, a mera execução de movimentos motores. Identificar expressões corporais e faciais. Então, agora é o momento de sorrir? Agora é o momento de ficar mais sério? Como que eu vou terminar essa composição coreográfica? Sério, feliz? Como que eu vou iniciar essa composição coreográfica? Qual vai ser a expressão facial
dos meus alunos. Isso precisa também ser treinado e ser programado, tem que estar no seu planejamento. Exigências para as coreografias nas modalidades competitivas. Bom, para cada modalidade, aqui a gente entra numa especificidade. Para cada modalidade de ginástica, eu vou ter exigências específicas para fazer a minha composição coreográfica. E isso vai ser regulado pelo código de pontuação de cada modalidade, pelas regras. Quais são as regras de composição coreográfica para GR? É um exemplo, gente, não precisa decorar isso não vai ser cobrado, mas na GR eu preciso ter giros, eu preciso ter saltos, eu preciso ter elementos de equilíbrio, eu preciso ter pelo menos um passo de dança, eu preciso ter manipulação de aparelhos, eu preciso ter diferenças de trajetórias, sentidos, níveis e planos motores, e eu preciso ocupar os 4 cantos do tapete além do meio. Isso aqui são as regras básicas da ginástica rítmica. Assim como a ginástica rítmica tem as suas exigências, a ginástica artística também vai ter, a ginástica acrobática também vai ter, inclusive em relação à duração da música. Se eu tenho um conjunto aqui de ginástica rítmica, a minha composição coreográfica ela vai durar no máximo 2 minutos e 30. Ai, mas a música que eu escolhi tem 5 minutos. Corta ela. Porque se a gente for trabalhar com uma modalidade de ginástica específica, eu vou ter que cumprir essa exigência, tá bom? Suas regras e características. Então, aqui está relacionada a ginástica acrobática, a ginástica rítmica. Ai, péssima essa caneta, né? Enfim. Cada modalidade de ginástica vai ter suas regras e características. E possibilidades de criação, né? Eu sabendo as regras e as características, aí sim eu vou criar as minhas possibilidades de criação na coreografia. Isso é claro para vocês, gente? Espero que sim. Bom, vamos entrar aqui em uma questão mais específica da ginástica, que é a nossa disciplina. Órgãos responsáveis pelas organizações esportivas nacionais e internacionais. Então, veja, aqui nós temos o Comitê Olímpico Internacional, o COI, que se responsabiliza por estar organizando jogos, competições internacionais. O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, que vai estar organizando e que vai estar à frente de competições nacionais. A gente vai ter federações regionais que vai estar regulando competições, por exemplo, paranaenses, campeonatos paulistas, campeonatos regionais, tá? A gente vai ter as confederações a nível nacionais. No cabo da ginástica, por exemplo, a gente tem a Confederação Brasileira de Ginástica. Então, é ela que traz as diretrizes para essas competições nacionais. Então, tá, Brasil vai competir com Chile, na competição nacional. Brasil vai competir com a Bulgária. Brasil vai competir com a Rússia. Aí a gente já tem federações internacionais envolvidas e não mais nacionais, certo? Então, essas organizações esportivas, tanto nacionais e internacionais, elas auxiliam órgãos regulamentadores máximos na regulamentação da ginástica como modalidade esportiva. Tá? Comitê Olímpico Internacional, o COI, onde ele fica? Lá em Lausanne, na Suíça. Seu presidente está lá desde 2013, é o Thomas Bach. E o Comitê Olímpico Internacional, para que vocês saibam, é o organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno e Verão. Então, quem é que está organizando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021?
Qual? Comitê Olímpico Internacional. Saúde. Federação Internacional de Ginástica, a FIG, também está na Suíça. Seu presidente é o Bruno Grandi, desde 1997. Foi fundada em 1881, possui 141 federações nacionais filiadas, responsável por organizar eventos mundiais de todas as modalidades gímnicas. Nossa, professora, não era só da ginástica rítmica? Não. Da ginástica artística, da ginástica acrobática, da ginástica de trampolim, da ginástica para todos, da ginástica aeróbica. Comitê Olímpico do Brasil fica no Rio de Janeiro. Quem é o presidente? Arthur Nussmann, desde 1995. Veja que os presidentes fazem carreira aí, né, em seu posto. Possui 30 confederações nacionais de diversas modalidades de ginástica, filiadas entre elas a Confederação Brasileira de Ginástica. Então, a CBG, ela é filiada do Comitê Olímpico do Brasil. E ela é responsável por organizar eventos mundiais de todas as modalidades gímnicas. Gente, estou incomodada com uma coisa que eu falei aqui, que eu acho que eu falei errado. Aqui, ó, volta aqui comigo. As confederações, elas são nacionais. Então, aqui a gente vai ter competição entre diferentes nações, tá? As federações regionais em diferentes estados. Confederações, elas são nacionais. Então, são competições em diferentes nações, tá? Só para deixar claro. Vamos voltar aqui. Confederação, onde que eu estava? Aqui, né? Comitê Olímpico do Brasil. Confederação Brasileira de Ginástica. Sede fica em Aracaju. Presidente, Maria Lucilene Cacho Rezende, desde 2009. Foi eleita, acho que no ano passado, novamente. No final do ano passado, se não me engano. A gente que faz parte de uma comunidade gímnica, como eu faço da ginástica rítmica, por exemplo, a gente é sempre convidado a votar, né, a participar dessa votação, para a gente manter no cargo aquela pessoa que está conduzindo bem a modalidade, que fomenta, que dá visibilidade, que abre oportunidades de treinamento, que abre espaço, né, para que essa modalidade cresça. Então, dependendo da sua atuação, permanece ou é alterado. A gente tem aqui que a Confederação Brasileira de Ginástica ela é filiada da FIG e da UPAG. Professora, o que é UPAG? União Pan-Americana de Ginástica. Abrangência regional e nacional. Atende todas as modalidades de ginástica do Brasil. E tem um total de 24 federações estaduais cadastradas na entidade. Então, por exemplo, eu sou da Federação Paranaense de Ginástica. Eu sou árbitra da Federação Paranaense de Ginástica. A Federação Paranaense de Ginástica, ela está afiliada à Confederação Brasileira, porque senão ela não consegue competir a nível nacional. Ela vai competir somente a nível regional. Então, Campeonato Paranaense só vai participar quem é do Paraná. Já quando eu sou afiliada à Confederação Brasileira, aí eu vou competir a nível brasileiro. Quem vai ser o melhor do Brasil? Então, não é só a nível paranaense. É Paraná, competindo com São Paulo, que vai competir com o Rio Grande do Sul, que vai competir com o Espírito Santo e tudo mais. Regras de composição coreográfica em ginásticas. Aqui, gente, tem esse quadro, mas eu não vou cobrar ele. Porque isso aqui a gente vai estudar a ginástica rítmica, a gente vai estudar a ginástica artística, a gente vai estudar a ginástica aeróbica, a gente já estudou a ginástica acrobática. Vamos falar dela que a gente já estudou, ó. Quais são as regras de composição coreográfica para ginástica acrobática? Você vai ter que montar uma coreografia de ginástica acrobática. O que precisa ter nela? A música, os elementos corporais, precisa ter acrobacias
e precisa ter, essa apresentação pode ser em dupla, pode ser em trio ou pode ser em grupo. E assim, as demais modalidades também possuem as suas características, tá? Aqui não é para decorar, não. Aqui é só para vocês saberem que cada modalidade de ginástica vai apresentar as suas características específicas na montagem, na composição. A ginástica rítmica, olha lá, ó, tem que ter música, tem que ter os elementos corporais específicos da modalidade, tem que ter os aparelhos portáteis e pode ser apresentado individual ou em conjunto. Aqui eu já tenho metade da coreografia montada, né? Se eu tenho elementos corporais e manejo de aparelhos, me falta colocar o quê? Faltou aqui passo de dança. Em uma composição coreográfica da ginástica rítmica, precisa ter passo de dança. Muitos outros elementos. Esse quadro aqui está bem basicão mesmo. Olha lá na ginástica de trampolim. Na coreografia precisa ter acrobacias, precisa ter aparelho fixo, pode ser feito individual ou em dupla. Beleza, gente? Olha aqui as diferenças que a gente tem, diferenças e similaridades entre as ginásticas de demonstração e competição. Olha lá. Na ginástica de demonstração, o acompanhamento musical é livre, ou seja, se eu não vou competir, gente, eu preciso seguir à risca a regra da modalidade? Não, porque eu não vou competir. Eu vou apenas vivenciar essa modalidade. Então, eu não preciso necessariamente vivenciar as regras, mas eu só tenho que cuidar para eu não descaracterizar a modalidade. Já pensou eu colocar montagem de pirâmide na ginástica rítmica? Eu vou descaracterizar a modalidade. Então, é livre, mas não é tão livre assim. Já na ginástica de competição, eu preciso seguir as regras. Ginástica de demonstração. Número de envolvidos em uma coreografia é ilimitado. Eu coloco quanto eu quiser. Já na de competição, pode ser duplas, dependendo da modalidade, pode ser trios, dependendo da modalidade, pode ser pequenos grupos, dependendo da modalidade. Na rítmica, a gente tem só individual e conjunto. Conjunto é 5 pessoas. Ah, mas então se é 5 pessoas, eu não posso trabalhar com mais? Eu posso, desde que se eu não for competir, eu posso trabalhar com 30, como eu trabalhava antes, porque eu não vou competir. Elas só estão vivenciando a modalidade. Agora, se eu vou para a competição, eu preciso seguir as regras, e as regras são essas. Ginástica de demonstração. Movimentos corporais livres, de acordo com a capacidade de cada integrante ou do grupo como um todo. Movimentos básicos, isso aqui cai na prova. Ginástica de competição. Eu preciso trabalhar elementos corporais, acrobacias de difícil execução, talento esportivo, movimentos arrojados que necessitam de preparação física, nutricional e psicológica. Ginástica de demonstração. Pode ser executada por integrantes de qualquer idade, sexo ou condição física. Agora, vai competir? Dividida por categorias de idades. Vocês viram lá na ginástica acrobática, né, que cada categoria tem a sua faixa etária. Sexo e tipo de modalidade. Será que pode competir meninos? Será que pode competir meninos junto com meninas? Você precisa seguir a regra da modalidade. A demonstração. Materiais, aparelhos alternativos e adaptados à realidade do grupo e de fácil acesso financeiro. Materiais oficiais sofisticados e de difícil acesso financeiro. A de competição. Os aparelhos oficiais geralmente são muito caros, né? Por isso, assim. Ginástica de demonstração. Os figurinos são livres, de acordo com a faixa etária e ideia guia da coreografia. Gente, não vai colocar uma criança de 5 anos para dançar funk. Não tem nada a ver uma música sensual, falando de sexo, falando de coisas deste respeito, com crianças de 5 anos. Tem um bom senso, inclusive, na escolha de figurinos. Né? Roupas sensuais para crianças não combinam. Então, utilizem músicas que estão conversando com a sua faixa etária, assim como os figurinos também. Independente de ser uma ginástica de demonstração ou ser uma ginástica de competição. Indumentária, nossa, gente, esse vocabulário é da época da minha avó, né? Indumentária, predefinida para cada modalidade. Então, eu posso usar colã, eu posso usar macacões. Qual é a regra da ginástica que eu estou trabalhando? Porque senão você vai ser despontuado, né? Em uma competição pela equipe de arbitragem. E aí, a gente tem aqui, em comum, a ambos tipos de ginástica, seja de demonstração,
seja de competição, a presença de movimentos naturais, formativos e criativos, variação na utilização de movimentos, direção, sentido, níveis ou planos, formação abertas e fechadas, e expressão corporal e facial, e também a criatividade. Esses elementos, eles são iguais para ginástica de demonstração e ginástica de competição. E esses elementos que estão aqui são elementos que se diferem de uma modalidade de demonstração para uma modalidade de competição. Terminamos. Dúvidas? Acho que não, professora, foi bem entendível. Então, agora a gente vai para a atividade que vocês precisam fazer hoje. Vamos lá. Além de estudar para a prova, né, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ô, professor, Oi. oi, depois a senhora não esquece de mim, que a senhora tem que me passar os trabalhos. Não, vou esquecer, não. Já vou falar dos trabalhos agora, já vai acompanhando. Tá bom, então. Trabalho, professor? Trabalho. Eu vou finalizar a nossa gravação Pra quando? para a gente poder fazer os trabalhos. Espera só um pouquinho. Tá? Vou encerrar, então, o conteúdo da prova. E aí a gente vai ver a questão dos trabalhos. Quem fez, quem não fez, o que precisa ser realizado. Então, estes foram os conteúdos que fazem parte do primeiro bimestre e que serão cobrados na avaliação oficial 1. Ok.